O arcabouço, por si só, já é visto como um aumento de segurança que propiciaria já um início de redução de juros, né? O quanto que vocês estão vendo essa discussão do arcabouço? Ele já é oficialmente, sem antes estar totalmente aprovado e com essas melhorias aqui de regras de segurança, ele já daria espaço para redução de juros na avaliação de vocês dois? Posso falar? Bom, primeiro cumprimentar aqui a todos, Pedro, Juliana, meus colegas aqui de bancada, o senador. Bom, a fala do Bernardo foi muito positiva porque deu esse preâmbulo de coisas que a gente precisa fazer para retomar a economia brasileira e, sem sombra de dúvida, a reforma tributária é fundamental. Assim como a questão fiscal também é fundamental. Eu só acho que, às vezes, a questão fiscal, a abordagem dos economistas reduzem tudo a questão fiscal. Sem sombra de dúvida, a questão fiscal é importante. Isso não há dúvida quanto a isso. Mas, quando a gente está falando de questão fiscal, faz quase automaticamente uma ponte com a inflação. Tá certo? A inflação depende fiscal, sim, mas depende de preço de commodity, depende da atividade no mercado de trabalho, vai depender de uma série ou outros fatores, né, para exatamente ter uma inflação condicionada em patamares minimamente civilizados. Basta ver o que a gente teve no período recente, com o preço de commodity. O Brasil é muito sensível a commodity, tá certo? Mas isso não quer dizer que o fiscal não tenha que ser endereçado de forma adequada. Eu acho que o que foi posto está adequado. Claro que sempre dá para melhorar, mas é aquela famosa frase, o bom é inimigo do ótimo, não é verdade? E a gente tem que entender também, nós economistas queremos sempre olhar a coisa de uma forma absolutamente técnica. E a gente tem que entender que a economia é uma ciência humana, tá certo? Que leva em conta outros fatores, inclusive políticos. E a gente tem que entender qual foi a plataforma que ganhou a eleição, né? Baseada em quais pilares. Isso a gente também tem que fazer a devida ponderação. Foi uma plataforma que ganhou pedindo investimentos públicos, tá certo? Foi uma plataforma que ganhou pedindo mais investimento em saúde e educação. Então, é claro que se a gente olhar do ponto de vista, sobretudo, somente econômico, a gente vai falar, olha, tinha que ser diferente. Mas a gente tem que colocar a coisa no seu devido patamar também, para a discussão adequada, tá certo? E assim sendo, o Brasil ele tem desafios enormes, né, para recuperar o seu crescimento, porque em economia a gente fala que as estruturas de incentivos não estão devidamente acertadas, né? Você tem um problema dos juros, você tem um problema tributário, você tem um problema de investimento em infraestrutura, você tem um problema com as tarifas de importação, você tem diversas coisas que, se a gente quiser ter uma discussão de longo prazo e não ficar somente numa conversa conjuntural, são importantes serem postas, né? Por exemplo, a questão da produtividade. O Krugman mesmo fala, se a produtividade não é tudo no curto prazo, certamente é no longo prazo. E uma coisa está conectada à outra. Então, a questão do arcabouço fiscal, que é um nome até feio, né? Arcabouço, né? Mudou, né? Tá chamando de regra sustentável, algo assim, parece até ambiental o negócio. Exatamente. Então, melhorar, né? eu também acho que melhora, Juliana. Porque é um nome feio, né? Então, assim, o arcabouço, ele, para melhor ou para pior, né? O fato é que ele tem uma regra que os economistas estão estudando e sabem onde estão pisando, né? O incerto você não consegue quantificar. O que você tem, melhor ou pior, você consegue calcular. Então, ele está posto, né? O mercado está reagindo, o setor empresarial também. Eu só acho que a gente, além, né, o sucesso do arcabouço fiscal, que é essa arrecadação acima de 100 bilhões, vai estar condicionada também ao crescimento econômico. Sim, lógico, pelo lado da despesa, que você tem que controlar, não tenho dúvida disso, ninguém está dizendo que não. Mas também, por exemplo, se a gente passar a reforma tributária, você injeta um novo, você oxigena a economia. A economia cresce. A economia crescendo, você fica muito mais fácil atingir essa meta. Você acha que a regra é boa, então, fiscal? Eu acho que é uma regra boa, não é uma regra ótima, tá certo? Mas é o que deu para se fazer, porque o que acontece? Nós, economistas, queremos uma regra fiscal eventualmente mais dura, né? A classe dos economistas. Mas a gente tem que pensar que a população quer outra coisa, tá certo? Então, não dá para você fazer política pública ou uma regra fiscal baseada no que nós aqui estamos, no que nós pensamos. Não funciona assim a vida real, tá certo?